começando o Câmara Jovem e neste mês de setembro o alerta amarelo, ele é liberado para as pessoas para chamar a atenção num tema que causa muita polêmica, muita gente se recusa a falar, mas é importante sim trazer esse tema à tona e falar do risco que ele traz para a vida das pessoas, principalmente da nossa juventude. Segundo o Ministério da Saúde, o suicídio é a terceira causa de morte dos nossos adolescentes, entre 19 e 26 anos. Já, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda causa de morte dos nossos jovens. Então, para isso, a gente veio aqui no Colégio Liceu Paraibano e vamos conversar com um especialista em crimes de internet, vamos conversar com uma psicóloga e mais ainda com esses adolescentes aqui que vão falar sobre o que eles pensam do Setembro Amarelo, do suicídio e perguntar também aos nossos especialistas tudo que envolve a cabeça dos adolescentes. Não vou falar mais, já vou começar fazendo pergunta com a nossa psicóloga, a Renata Toscano. Existe um motivo específico, hoje em dia estão batizando a geração do quarto, que são aqueles jovens que passam o dia inteiro trancado. Isso pode atingir de alguma maneira o pensar e o agir dos adolescentes? Sueli, na verdade, essa nova geração, né, que a sociedade batizou da geração do quarto, ela influencia de forma negativa o comportamento da nossa sociedade. Uma vez que esses adolescentes, essas crianças e adolescentes, elas não se socializam como antigamente, né? Na minha geração, na sua geração, na geração do Dr. Cláudio, nós brincávamos na rua, nós não tínhamos acesso à internet, a celular, até mesmo a televisão, né? Era uma coisa bem restrita e quando se assistia era desenhos, era uma coisa muito diferente do que se vê hoje. Hoje os jogos nas redes sociais, os jogos na internet, a própria rede social e a própria internet, ela acaba aprisionando cada vez mais nossas crianças e adolescentes dentro desse contexto, né? Dentro do smartphone, dentro do computador, dentro dos videogames e de uma certa forma a gente não sabe até que ponto isso prejudica o desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças e adolescentes. Por quê? Porque a internet ela vem, de uma certa forma, para juntar as pessoas, né? Vem para juntar, vem para trazer informação, vem para ajudar. Porém, a necessidade de afeto de muitas de nossas crianças e adolescentes, levando em consideração a sociedade que a gente vive, onde os pais trabalham demais, onde os pais, eles, de uma certa forma, terceirizam a educação e o afeto de seus filhos para psicólogos, para a escola e também para os smartphones e para a internet. Então, essa necessidade de afeto e de atenção, ela é direcionada ao meio mais prático, mais fácil, de mais fácil acesso, que nesse caso vem ser a internet, vem ser as redes sociais e vem ser os smartphones, né? Então, diante desse contexto, se criam jovens, crianças, adolescentes e jovens sem muito contato, né, social, pessoas que não sabem muitas vezes lidar com o próximo, a sensibilidade com o outro está sendo perdida. E de uma certa forma, diante de tudo isso, são crianças e jovens e adolescentes fragilizados emocionalmente. Não sabem lidar com o sofrer, não sabem lidar muitas vezes com as decepções, as frustrações da vida. E quase sempre eles se isolam e vivem em um mundo fechado, né, como se vivessem numa bolha. E essa fragilidade faz com que eles se isolem de uma forma de proteção. Eu não sei lidar, então já que eu não sei, eu me protejo. Entendi. Agora falando aqui com o professor Cláudio. Professor, a gente tem acompanhado nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos, o crescimento de jogos que colocam em risco a vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças, através das redes sociais. A gente passou aí pelo período da Baleia Azul, que teve o auge no ano passado. E esse ano vem chegando a essa novidade, que é a Bruxa Momo, que não necessariamente prejudica diretamente a vida, mas de certa maneira manipula os nossos jovens. As redes sociais, ela tem esse lado positivo de unir, mas também tem esse risco, não é verdade? É verdade, bom dia. A gente passa hoje por digamos assim, uma ascensão das redes sociais. A gente bem antes, como nossa querida doutora que é psicóloga falou, a Renata, de uma geração que teria uma vida mais, digamos assim, mais cercada pela proteção dos pais. E eu sempre costumo dizer quando eu falo, né? A gente tem alguns amigos, doutora, que
que iam no portão da nossa casa e tocava a campainha e nossas mães e pais perguntavam quem é. A gente, não, é um amigo. Sim, ele mora onde? Ele é filho de quem? Era a primeira pergunta, Era a primeira pergunta. E isso era uma proteção. Para a gente era um pouquinho chato naquela época ter que responder essas perguntas. Hoje, para eles, é mais chato ainda responder essa pergunta, porque podem se dizer assim, a minha privacidade. E a gente volta para a internet, onde essa privacidade para os pais existe. Os filhos ficam preocupados em que os pais não vejam quem são seus amigos. Mas essa geração não se preocupa com a privacidade para os outros das redes. E aí vem esses jogos. Muitos de vocês já devem ter conhecido o RPG sem ser esse que a gente usa na internet, né? Se não conheceram, o RPG era um jogo que a gente tinha, que eram alguns desafios que a gente ia cumprindo basicamente no dia a dia, sem precisar dessas redes sociais da internet. Hoje ele mudou o foco. Hoje ele é interativo, hoje ele é cibernético. E aí vem a Baleia Azul, vem o que a gente tem hoje, a Momo, que na verdade pessoas criaram com outras intenções, uma intenção mais maléfica. Primeiro de roubo de dados e depois de causar um pânico, de pegar pessoas fragilizadas e fazer com que elas cometam certos absurdos. Isso porque se apropriou dos dados, se referindo à bruxa Momo. Sim. Aí a gente volta lá de novo lá para a Baleia Azul. A gente recebeu algumas pessoas, fez aconselhamento de pais, de professores, em que, não, se não fizer, se não cometer isso, vai matar porque sabe onde estuda, sabe onde mora. Mas as pessoas não se preocuparam de que esses dados estavam lá na internet, nas suas páginas de Facebook, nas suas páginas de Instagram, de Twitter. E a Momo, a mesma coisa. O roubo de dados, que a gente chama de dados abertos, estão lá na internet sem nenhum filtro de privacidade. Então tá na hora de ouvir vocês. Vamos lá, começando aqui, ele já está ansioso para falar. Teu nome, por favor? José Regis. Sim. Só para reforçar o que a sua pergunta a Renata, dá para a gente falar, citar também que esse aspecto já era vivenciado num contexto filosófico desde da filosofia antiga, como já falava Platão, que ele citava sobre a caverna de Platão. O mito da caverna. O mito da caverna, que ele dizia que muitas pessoas não saía do seu interior e ficava presa a certos aspectos que eles não vivenciavam da realidade, sendo sempre não se comunicavam, não falavam com ninguém. E até tem uma série na Netflix também chamada Merli, que retrata bem esse assunto, falando. E com o ápice da internet, você pode ver que até agora o WhatsApp, por exemplo, eles colocaram, o G1, por exemplo, também, colocaram filtros de denúncias, se você pode ver lá no WhatsApp e no G1 também, filtros de denúncias para pessoas que se sentem, para pessoas que se sentem, como é que se diz? Não se sente segura, mandar mensagem para alguém. E com o ápice da tecnologia também, com o ápice das redes sociais, o Instagram, por exemplo, influencia como as pessoas não estão atreladas a ligar-se com o meio social, como Freud já fala, né? Que o incentivo principal da pessoa não ter a depressão é um caso de um meio externo e não um meio interior. Ela está totalmente ligada ao princípio que ela exerce de acordo com as condutas impostas pela sociedade sobre ela. Certo. Já tem aí a outra, já pedindo a vez. Teu nome, por favor? Carla Oliveira. Ele citou o contexto filosófico, a crítica de Platão. Mas, assim, a filosofia passou por uma mudança que ela se preocupava com o exterior, com o mundo, a natureza, de onde viemos, enfim. Ela passou por uma mudança que passou a se preocupar com os contextos, com a problemática do homem. O que eu sou, porque eu ajo assim, o que é a ética, o que é a moral, o que são os valores, e assim. E a partir disso, a gente começou, estudando o eu, a gente começou a resolver ou encontrar soluções ou apontar fatos que refletem no social, certo? Então, assim, ao meu ver, é assim, o indivíduo, ele reflete o social. Então, a gente não pode se focar no problema social separadamente, sabe? A gente tem que focar nas pessoas
no psicológico das pessoas individualmente, porque é o que está faltando. Assim. O que falta na sociedade atual é justamente o incentivo ao autoconhecimento e à consciência de si, porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem o que gostam, não têm afirmação de si, e isso gera a carência, isso gera o desespero, o desamparo, a angústia, as crises existenciais, as faltas de respostas, porque elas não sabem procurar resposta em si mesmas. Elas procuram respostas no exterior, em coisas supérfluas, e quando geralmente deveriam elas mesmas se responderem, sabe? Porque eu não posso procurar uma resposta em você, porque você é outra pessoa, você tem outra cabeça, você tem outra existência. Quando, na verdade, eu deveria estar procurando em mim o que eu sou, assim, as coisas que eu gosto, porque eu estou me sentindo assim, de onde isso vem. Falta questionamento, falta reflexão nas pessoas mesmas. Assim, o cotidiano, a rotina é tão severa, vai engolir tanto a gente, e é justamente isso é lucrativo, sabe? Isso é incentivado, isso é imposto, porque traz lucro. A falta de pensamento e a falta de reflexão traz lucro. E a falta de pensamento e reflexão causa justamente isso, causa justamente a carência, causa justamente o medo, causa o desespero de não saber lidar, porque não pensou nisso, não refletiu sobre isso, sabe? Não estudou sobre isso, por exemplo, assim. Eu não sei lidar com a depressão, mas eu também não sei o que é a depressão. Eu também não sei como é sentir a depressão, sabe? Muita gente fala da depressão, julga e tudo mais, mas não sabe o que de fato é. Eu tenho irmã depressiva, eu tenho minha mãe depressiva, eu sei de fato o que é. Já passei por uma fase também, então assim, eu tive que ler sobre, sabe? Eu tive que entender o que era aquilo. Eu preciso entender o que é para poder falar sobre. Muita gente não quer entender e quer falar sobre. Aí está o problema, aí está a falta de representatividade, sabe? Porque as pessoas não se sentem representadas porque não se sentem compreendidas. A falta de compreensão gera o isolamento, certo? Ela nunca vai entender. Geralmente a frase é assim, ela nunca vai entender. Nunca vai entender. Você não vai entender, você não vai compreender. Então, vou me afastar. Porque isso cansa. Cansa, sabe? Mostrar sempre, cansa, chamar a atenção, uma hora vai cansar. Então é aí que leva o pensamento suicida, sabe? Ela cansou de chamar a atenção, cansou de chamar a atenção, assim, cansou de tentar mostrar que aquilo está doendo, que aquilo está incomodando para as pessoas que não estão se importando com isso, e vem o ponto máximo, que é justamente, eu cansei, ninguém vai se importar sobre isso, então cansei. Sabe? Vem os pensamentos de que sua vida não importa, que se fizer isso está tudo bem, e vai nessa continuidade de pensamentos destrutivos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente estava tentando mostrar que isso estava incomodando, isso estava machucando, a gente não teve a atenção que era necessária para isso. Então, essa falta de atenção, essa falta de presença afetiva dos pais, principalmente, ou dos amigos, enfim. Porque não adianta você estar ali presente, teoricamente, e na prática não fazer nada, sabe? A ação ajuda muito. A ação é justamente o que salva as pessoas, sabe? Não adianta a gente fazer um discurso e não colocar na prática. Exemplo, não adianta eu estar ali no WhatsApp falando, amiga, tá tudo bem, isso vai passar, só que eu não tô. Amiga, isso vai passar de fato, amiga, sabe? Não tô trazendo ela de volta. Falta justamente essa ação de trazer as pessoas de volta, sabe? Porque a depressão causa isso, ela te empurra para um buraco, por exemplo, ela te empurra para uma exclusão muito forte, e você não tem controle sobre isso. Então, você precisa das pessoas para ela te trazer de volta. A gente vê, Renata, o depoimento de uma jovem que, infelizmente, vivenciou de uma maneira um pouco mais difícil, vivenciou mesmo no dia a dia a questão da depressão, com família, ou até mesmo sentindo-se essa depressão também. Então, essa é o momento em que a gente tem que sentar, conversar, não só como ela colocou, não é só ali na rede social, olha, eu estou aqui, você realmente tem que chegar, tem que tocar, tem que sentir que aquela pessoa realmente está. Isso é o que falta na nossa sociedade. Eu costumo dizer em palestras, em consultório, até mesmo em entrevistas, nós estamos deixando de ser humanos.
nós estamos sendo extensão dos nossos smartphones. E hoje as redes sociais, né, quem planeja as redes sociais, eles veem, tudo é estudado, tudo é estudado. Há uma manipulação, porque há lucro, como ela bem falou. E antes de qualquer coisa, é importante destacar assim, que eu estou muito feliz de estar participando desse momento com alunos que eu vejo que, por serem de escola pública, a gente acredita que não tem esse conhecimento. E trazer no contexto de cara questões filosóficas, sociológicas, e a gente vê que ela entende e que ela vivenciou e que ela buscou talvez esse conhecimento pela necessidade. Então, voltando ao que eu estava falando, há um estudo, há uma manipulação por trás de tudo isso. Isso no marketing, em propagandas televisivas que a gente vê, e nas redes sociais não é diferente. Hoje em dia as pessoas vivem em função de likes. Então, o coraçãozinho, né, que seguidores, amigos, isso tudo toca no nosso emocional. Isso faz com que a gente pense e acredite que não estejamos sozinhos. Só que 1000 e tantos seguidores ou tantos amigos não vão te socorrer na hora da necessidade, na hora da solidão, na hora que você se sente desamparada. Não saber lidar com a solidão. Então, assim, a nossa sociedade, de fato, se a gente for fazer uma análise muito mais profunda, o próprio Durkheim, ele traz o suicídio, quer dizer, o suicídio sempre existiu. Sempre existiu. É uma questão sociológica, né? Sempre existiu. Porém, hoje se toma mais conhecimento por conta das mídias, da internet, né? E a internet, da mesma forma que o professor colocou, da mesma forma que agrega, separa. É muito bom você saber, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora na Irlanda e saber que a qualquer momento eu posso acessá-la, sem fazer ligação, sem custo algum, né? Mandar uma mensagem no WhatsApp e saber como é que ela está e a gente conversar e fazer uma videochamada e você se sentir próxima. Mas, ao mesmo tempo, você distancia no momento que você olha para uma rede social e você não tem alguém olho no olho, o toque que está sendo perdido, as pessoas não se tocam, as pessoas não se abraçam, as pessoas não se olham mais nos olhos. E isso é uma necessidade humana. Eu, enquanto humano, eu preciso abraçar, eu preciso me sentir amada, eu preciso me sentir acolhida. E aí é o que ela traz na questão dos pais. Como eu já coloquei também no início, hoje em dia nós estamos sendo sugados e engolidos por uma sociedade consumista, que os pais necessitam trabalhar 2 expedientes, muitas vezes 3. Eu tenho pais dentro do consultório que trabalham 3 expedientes. Dá aula à noite, de manhã atende, de tarde está, sabe, plantões em cima de plantões. Eu tenho uma paciente, que a mãe é médica, e a mãe chegou para mim e disse assim, é uma pena, Renata, eu saber que eu preciso pagar alguém para conhecer minha filha. Mas que bom que ela é você, que seja você essa pessoa. Porque a mãe não conhecia adolescente de 13 anos. Não conhecia nada. Os hábitos alimentares, o dia a dia, as paqueras. No dia que a adolescente menstruou com 13 anos, a mãe estava dando plantão. Quem socorreu foi a empregada em casa. E isso, a filha me trouxe um questionamento, veio à tona um desespero existencial. Quem é minha mãe? Por que minha mãe não me ampara? Eu lido com um momento tão importante, tão né? Importante, marcante na vida, justamente. Eu lido com crianças que chegam para mim e falam assim, por que você não é minha mãe? Aí eu vou tentar conversar, explicar, porque você me dá atenção, porque você senta comigo para brincar. E aí eu chego para os pais nas devolutivas e digo, pai, mãe, invista tempo, dedique tempo aos seus filhos. Chegar do trabalho é muito fácil engravidar, é muito fácil gerar um filho, colocar no mundo. Difícil é educar, é amar, é dedicar tempo. E a nossa sociedade hoje está fragilizada por isso, sabe? Porque não se tem mais o afeto, o amor, o cuidado, a dedicação, o ouvir. É muito mais fácil eu chegar depois de um dia de trabalho, dar um tablet para minha criança, deixar ela, entretê-la, enquanto eu vou cuidar do jantar, enquanto eu vou tomar um banho, E aí,
Eu não sei com quem ela está brincando, quais são os jogos que ela está brincando, os aplicativos que ela está baixando. E aí, quando chega na adolescência, os pais são omissos na infância, liberam demais, não dão limites. E quando chega na adolescência, o que é que acontece? Quer muitas vezes saber com quem você está conversando, e aí chega no consultório e fala, não, porque é aborrecência, porque eu não suporto o meu filho adolescente. Mas porque ele não vive o mundo do adolescente. Você já foi adolescente um dia, pai. Você já foi adolescente um dia, mãe. Buscar, né, na mente. Pois é, mas aí quer ter o controle. Se você não foi amigo, pai é pai, amigo é amigo. Mas a relação de pai e mãe tem que ter uma relação proximal. O que leva os nossos jovens hoje a cometer suicídio não é nada mais do que vínculos afetivos fragilizados. Os nossos vínculos afetivos estão fragilizados e hoje o suicídio ele tem como ser prevenido. Fortaleça os vínculos. Pai, mãe, ame seus filhos. Amigo, se importe com seu colega, com seu amigo, seja presente. Sabe? Não é aquela história de vamos marcar de se ver. Marque realmente, vá vê-lo. Ligue. Hoje em dia ninguém liga real, mais, né? Justamente, não uma presença virtual. Porque o virtual se perde. Sem falar que, na ausência desses pais, que o professor pode falar com mais propriedade, vem pessoas de fato que são doentes psicologicamente falando, psicopatas, sociopatas, que não são felizes e querem atingir outras pessoas. E aí se mascaram por trás das redes sociais, de jogos, e manipulam essas crianças e jovens que são fragilizados emocionalmente e manipulam eles. Então vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você não sai daí que a gente só vai tomar uma aguinha e já retoma a discussão. Até já! João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina, tem emenda cidadã. No projeto de João, tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia, tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos. E na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. E estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje discutindo sobre o Setembro Amarelo, o que leva os nossos adolescentes a tirarem a própria vida. E a gente está aqui conversando com os alunos do liceu, também temos a psicóloga, o especialista em segurança nas redes sociais e a gente já vai continuar o assunto que a gente começou no primeiro bloco. Eu já vou contigo, qual é o teu nome? Meu nome é Danilo Nascimento. Eu tenho uma pergunta para a psicóloga Renata. Todos nós temos a self-talk, que é a conversa interna com nós mesmos. Que a conversa interna é nada mais que pensamentos. E pensamentos geram sentimentos, que geram comportamento. E esses pensamentos a gente tem eles, principalmente quando está usando as redes sociais, com comentários pejorativos de outras pessoas, que termina levando a pensamentos negativos e você fica imerso de pensamentos negativos. Eu queria saber como é que os adolescentes de hoje em dia podem não ser afetados por esses comentários pejorativos ou xingamentos contra eles. Danilo, boa pergunta, né? É como eu falei, viu? A gente percebe que os jovens, eles sabem do que eles estão falando. Sabe. Isso é muito bom, muito positivo. Então, a conversa interna, ela é saudável, tá? Às vezes eu vejo pessoas me questionando se isso é ouvir vozes, mas não é super normal. Qualquer pessoa pode ter essa conversa interna, isso faz parte. A elaboração de pensamentos também. Porém, todos os nossos pensamentos, eles são enraizados em crenças, em esquemas. Ou seja, todas as nossas experiências, nós somos o que fizeram de nós. Então, tudo que a gente viveu é como se ficasse dentro de caixinhas dentro do nosso cérebro e a gente acessa através das memórias, tá?
E essas memórias, elas fortalecem ou direcionam os nossos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos. O que é que acontece? Não só nas redes sociais, mas você pode assistir uma cena de um filme, você pode assistir uma cena de uma novela, você pode vivenciar algo que ative pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos não são necessariamente por comentários pejorativos, mas algo que ativa teus esquemas lá no teu cérebro. E isso faz com que desenvolva sentimentos negativos e automaticamente comportamentos negativos, porque a gente chama da tríade cognitiva: pensamento, sentimento e comportamento. Isso é que faz regular as nossas atitudes, as nossas ações do nosso dia a dia. Então, é muito comum hoje os jovens, os nossos adolescentes, terem pensamentos frágeis, né? Até porque a falta do fortalecimento afetivo, né? Os pais que quase sempre não dizem: você é capaz, você pode, muito bem, meu filho, né? São esses reforços positivos que as crianças e os adolescentes não tiveram. Os jovens de hoje não tiveram e, consequentemente, têm crenças fragilizadas. E aí, quando você, por exemplo, vê, você que usa óculos ou você que tem um cabelo um pouco maior, e aí alguém vai e faz um comentário no teu Instagram, isso é só um exemplo, tá? Parece uma mocinha ou parece uma menininha. Então, se ele não tiver, né, a questão do autoconhecimento que a colega já tinha colocado antes, a necessidade de se autoconhecer, de se autoafirmar, porque a fase que vocês estão hoje na adolescência é a fase de autoafirmação. Então, para você deixar um cabelo um pouco maior, que foge do padrão da sociedade, homem tem que ter cabelo curto, não é verdade? Isso é o que a sociedade impõe. Se você decide ter um cabelo um pouco maior, você tem que ter personalidade para assumir isso. E diante de um comentário, parece uma mocinha, você não pode dar um significado ou um valor àquilo que se está colocando, porque é uma decisão sua, é uma escolha sua. Mas o que é que acontece? A partir do momento que eu escolho ter um padrão visual, que as pessoas me olham e que me identificam ou me rotulam por aquilo que vem, se eu faço aquilo de uma forma porque o colega faz ou porque eu vi na televisão, eu acabo sendo Maria que é levada com as outras, né? Isso não é algo intrínseco, isso não é algo escolhido, isso não foi algo decidido e definido por mim. Simplesmente eu estou numa fase de autoafirmação e me deixo influenciar. Vem um comentário desse e me fragiliza, porque eu estou confuso. A adolescência, os pais falam, né, e a sociedade muitas vezes coloca isso, que é uma fase muito complicada, mas é a melhor fase. Eu adoro trabalhar com adolescente, para mim é a melhor fase. É uma fase rica em experiências e conhecimento, né? Demais. É a fase que se você souber lidar com o adolescente, ele se desnuda para você. Né? E eu vejo isso no consultório porque os pais, eles bloqueiam os filhos, os adolescentes, e quando eles chegam no consultório, eles se abrem para mim de uma maneira que eu digo: meu Deus, eu queria voltar a ser adolescente, né, para poder conversar de igual para igual e viver aquilo com eles, porque é muito gostoso ser adolescente. É a fase de mudanças, vem a menstruação, né, vem as mudanças hormonais, o corpo muda, a voz muda, o corpo, de repente, a mão está grande demais, a voz está um pouco mais grossa. Socialmente falando, é uma fase que você tem que encontrar o seu grupo, e às vezes quando você não se encontra, você meio que se sente perdido, e você se acha diferente, e aí vem a questão da necessidade do autoconceito, e você fica meio que perdido. Então, assim, são mudanças sociais, são mudanças fisiológicas, mudanças psicológicas, físicas, né? E todo esse processo de mudança, se não tem apoio, fragiliza. Se não tem uma orientação, fragiliza. Então, assim, o que eu oriento geralmente os meus adolescentes é o seguinte: a gente só sofre na vida por duas coisas. Se vocês souberem demais, me digam, que até então eu só conheço duas. É a frustração. A gente sofre porque a gente se frustra, porque a gente cria expectativa demais nas pessoas, nos relacionamentos, nas coisas. A gente só pode criar expectativa naquilo que depende da gente, de mim. Eu não posso esperar um amor do outro se eu não sei se ele é capaz de me dar ou se ele não quer me dar. E isso faz com que eu sofra, porque eu crio uma expectativa. E essa ausência, né, eu espero e não recebo,
eu sofro, eu me frustro. E a segunda é o significado que você dá às coisas. Então, quem é essa pessoa que comenta na tua rede social? Ela é relevante para você? Isso eu vejo muito caracterizado pelo próprio bullying, né? Eu atendo jovens, adolescentes que sofrem bullying nas escolas e a fragilidade emocional faz com que tudo que se diga se leve a sério, se torne importante e isso faz com que você sofra. Em relação a expectativas, né? A frustração. Mas como saber lidar com ela e como controlá-la, por exemplo? Porque a gente fala, mas de fato não sabe como lidar. Sem querer já respondendo, Renata, eu acho que essa questão de expectativa já vem da infância, né? Quando o pai ele não permite que o filho seja frustrado. E então, se passar por isso aí, já é mais difícil na adolescência, né? Antes de tudo, eu respondi? Respondi, né? Ok. A questão de como lidar com a frustração. A frustração, na verdade, tanto a frustração como o significado que a gente dá às coisas, porque é muito comum até pegar adultos. Eu tenho um paciente de 42 anos que não sabe lidar com frustração. E que bom que ele procurou terapia. Que bom que ele procurou em algum momento na vida dele se conhecer. Quanto mais cedo a gente procura ajuda, melhor, porque a gente sofre menos. Mas essa questão da frustração. O que a gente vê hoje são muitas vezes pais que não dão limites, que não sabem dar o não aos seus filhos. Isso eu falo criança pequena, tá? A criança quer dar. Por quê? Eu supro as necessidades afetivas do meu filho com coisas. Eu tenho um pai que chegou para mim uma vez e disse assim, eu não sei por que ele se automutila. Ele se corta. Porque ele estuda numa escola boa, tem motorista para levar e para deixar, tem plano de saúde, tem lazer, viaja 2 vezes por ano, tem tudo. E aí eu falo para o pai, ele tem tudo, mas não tem nada. Porque não tem afeto, não tem amor. Tem um outro adolescente que controla a família, porque os pais nunca deram limites, né? Então, a criança desde pequena, ela precisa chorar, ela precisa se frustrar. Ela precisa aprender a ouvir o não. E de quem? Dos pais. Do pai e da mãe. Que ela deve ter a consciência e a certeza de que ele diz o não, não porque ele quer que ela se frustre, mas quer que ela se fortaleça emocionalmente. Entende? Então, os pais hoje, eu vejo pais muito permissivos. Permitem tudo. A criança vai crescendo e vai ganhando asa. Né? Asa no sentido de ganhar muito espaço, mas esse espaço não fortalece vínculos, consegue entender? Não fortalece. E aí o que é que acontece? Se o pai e a mãe não impõem limites e não ensina a criança a se frustrar da forma correta, o mundo vai ensinar de uma forma que não vai alisar. O mundo ensina a gente a se frustrar da pior forma possível. Então, o meu conselho para vocês e para o pessoal que está em casa, para os jovens que estão nos assistindo, primeiro ponto, você tem que se conhecer. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar em você, você tem que se conhecer. Independente de você ter ouvido coisas positivas ou negativas dos seus pais, porque a gente acredita muito, principalmente no que os nossos pais, no que os nossos professores nos falam, porque acabam sendo referências, né? O pai e a mãe é o nosso primeiro contato com o mundo. E depois vem a escola, a gente acaba transferindo para os nossos professores e mestres o carinho e o respeito que a gente tem pelos nossos pais. Então, se o professor diz que você não é capaz, que você não sabe, você acredita naquilo. E quanto mais você acredita nisso, você vai se fechando, vai se fechando. E tem jovens e adolescentes que nem se frustram, porque não acreditam, não confiam mais em ninguém. Porque, primeiramente, elas desacreditam delas. Então, primeiro ponto, acreditem em vocês. Vocês são capazes de tudo. Tudo que vocês quiserem, vocês são capazes. Tudo com planejamento e organização, vocês conseguem. Se querem ser aprovados no Enem, vocês são capazes. Para o curso que vocês quiserem, basta vocês acreditarem em vocês. Não acreditem que porque vocês estudam numa escola pública, vocês não podem passar para medicina. Vocês podem sim.
Não acreditem que porque vocês moram, digamos, num bairro de periferia, vocês não podem um dia ter uma condição de vida melhor. Vocês podem sim. E não acreditem no que as pessoas falam. Acreditem no que vocês pensam, no que vocês acreditam. Acreditem em vocês. É o meu conselho. A partir do momento que você acredita em você, você se fortalece. Você se blinda contra comentários. Você se blinda contra, por exemplo, eu acredito em mim. Então, se eu quero passar no vestibular, eu dependo de quem? Vocês dependem de quem? De vocês. Então, vocês não têm como esperar algo de alguém. Você não tem que esperar o colega ensinar matemática ou o professor. O professor está dando o conteúdo dele. Você tem que acreditar em você, esperar em você. Ah, mas o professor não ensina. Busca, vai na internet. Hoje o que mais tem, usa a internet a teu favor, né? Vai assistir videoaulas e tenta se munir de tudo para que você não se decepcione, para que você não sofra. Tá? Então, assim, o sofrimento e a frustração vêm porque são crianças e jovens frágeis emocionalmente e que acreditam muito no outro, que o outro vai suprir as minhas necessidades. E só você pode se suprir. Então, você tem que estar sempre fortalecido. E isso é o que não há na nossa sociedade. Ok. A gente está aqui fazendo uma discussão sobre a questão do Setembro Amarelo com foco no suicídio dos adolescentes. A gente está discutindo aqui, já está quase estourando o tempo do programa, mas ainda tem participação aqui. Vou ouvir o que é que o jovem tem para perguntar para a gente. Vamos tentar fazer uma pergunta mais rápida e uma resposta também mais resumida. Bom dia a todos, me chamo Alessandro. Vemos hoje em dia a fragilidade dos jovens em lidar com as suas emoções e sentimentos. Ter a inteligência emocional como disciplina nas escolas seria uma forma de combatimento, buscando o equilíbrio e o autoconhecimento? Alessandro, pergunta maravilhosa. Eu acredito que sim, sabe? Porque a escola não ensina isso pra gente. A nossa família não ensina isso pra gente, né? Às vezes nem eles sabem, justamente. E é muito comum, por exemplo, eu trabalhar alguns contextos dentro do consultório que os adolescentes olham para mim e falam: por que nunca eu ouvi falar disso? Por que nunca ninguém me ensinou isso? E aí a gente vê a necessidade, né, da família. Eu acho que o treinamento para pais, você ser pai hoje em dia, você precisa se munir da paternidade e da maternidade. É você estudar um pouco mais sobre o contexto infantil, do contexto da adolescência, né? E a escola, eu acredito que seria uma questão até de políticas públicas, né? Como uma forma preventiva, não só de suicídio, mas de transtornos emocionais, porque a gente vê, eu pego muito no consultório jovens com déficit de atenção, né? Dificuldade de aprendizagem, dificuldade de isolamento, dificuldade de lidar com os colegas e o próprio bullying, né? Então, assim, a inteligência emocional é algo que deveria ser disciplina, de fato, né? Um profissional da psicologia ensinando através de dinâmicas e conteúdos, né, para fortalecer os nossos jovens. Sobre a parte do autoconhecimento. Muitos jovens não sabem pelo que está passando e não tem nem como recorrer à ajuda, por não saber pelo que está passando. Mas também tem muito jovem que sabe o que está passando, mas tem medo de recorrer à ajuda, por caçoarem ou então ficar zoando. E até medo dos pais, por não dar a ajuda que precisa. E aí muitos jovens acabam se isolando e recorrem por um escape. Bebida, drogas e até o vício da internet, como os likes, ficar vendo vídeos até tarde. E muitas vezes nem o escape funciona, né? E acaba perdendo o sentido da vida. Então, antes da gente finalizar o programa, eu quero ouvir também agora com o professor Cláudio, com relação à segurança. A gente falou muito sobre o emocional, falou bastante sobre o psicológico, mas sempre colocando... tem uma pergunta, professor Cláudio? Sobre padrão de beleza, sobre jovens. Nós vemos que os jovens são bastante vaidosos. E na etimologia da palavra vaidade, significa vazio. A vaidade seria atualmente um preenchimento de algo que a gente não consegue ter, preenchimento de um vazio? Essa é a minha pergunta. A gente busca essa exposição por alguns motivos, até como a doutora já falou aqui, a sensação
desse vazio, como você falou, da falta de amor, da falta de companheirismo, da falta de lidar com situações em casa e fora de casa. E a gente tem essa vaidade. Não seria um padrão de beleza, essa exposição que a gente coloca na internet. Seria mais um padrão de busca. Hoje a gente tem uma teoria nas pesquisas sobre as questões da internet, que é a teoria do like. Inclusive, é uma pesquisa científica na área de psicologia nos Estados Unidos, em que fala em que muitas vezes a depressão vem pela quantidade de likes que você não tem. Quando eu exponho a minha foto ali, não é pelo meu padrão de beleza, é pelo meu padrão de amigos, de seguidores, a aprovação. A gente não está muito vinculado àquela questão da beleza, é mais pela questão de quantas pessoas vão curtir. Ah, dedinho para cima, ah, é dedinho para baixo, ah, é o comentário, pô, amiga, arrasou, lacrou. O linguajar que a gente usa na internet. Então, é muito mais por esse padrão do que por um padrão de beleza. É a busca da aceitação do que por um padrão de beleza. E existem pessoas que valorizam mais dois likezinhos negativos do que 10 milhões positivos. Olha, por que esses dois não gostaram? E vão se perguntar por que é que aqueles dois... E esqueceram que 10 milhões gostaram daquilo ali. Então, às vezes, supervaloriza, né, também essas situações. Mas o que eu ia perguntando agora, professor, para a gente fazer esse fechamento, é com relação à segurança nas redes sociais. Como a gente consegue colocar, como é que a gente consegue expor o que a gente quer, o que está fazendo, ou ao que a gente curte, ao que a gente gosta, compartilhar mesmo gostos sem se expor. É possível? Sim, é possível, é possível. A internet, eu costumo dizer que a gente tem filtros de segurança, os quais a gente não sabe, os quais a gente sabe e não usa. Lá no Face, no Instagram, a gente tem os filtros que são os perfis que são perfis privados, onde só os amigos é que têm acesso às nossas fotos, ao que a gente posta, ao que tem lá. Mas muita gente hoje em dia torna os seus perfis públicos, porque buscam a curtida de alguém, busca ter mais amigos. Eu sempre pergunto nas minhas palestras, quantos amigos você tem virtual? Mais de 100, mais de 200, mais de 400? Alguém aí tem mais de 500 amigos? Mais de 200, mais ou menos. Desses 200, quantos você conhece pessoalmente? Você pode considerar esses 10 amigos, correto? E os outros você vai considerar amigos, porque tem lá nome amigo. Se você vê a tradução do Facebook para aquela palavra que está lá, não é amigo. Então, como é que você considera aquela pessoa amiga? Você não pode considerar aquela pessoa amiga. E aí a gente tem a localização imediata. Você vai para a pizzaria, aí colocou lá, pizzaria, naquele momento. Aí tem alguns empreendimentos que você, para acessar a rede de internet daquele empreendimento, tem que fazer o check-in. Naquele momento você diz onde está. E isso é uma falta de questão de segurança. A partir do momento que você diz onde você está, você expõe a sua pessoa a alguns riscos. Aí entra aquela questão de novo da baleia azul. Como é que a pessoa sabia que eu gosto de curtir aquela pizzaria? Como é que a pessoa sabe que eu gosto de ir ao cinema às quartas-feiras? Como é que a pessoa sabe onde eu estudo? Tem lá, quando você preenche lá aquela longa e interminável fichazinha. Estuda no Liceu Paraibano. Ah, gosta de música tal. Tem um cachorro. Tem pai e mãe, trabalha em tal canto. Isso é um filtro que você faz lá. Mas as pessoas que você deixou o seu perfil público vão acessar tudo isso. E a partir daí vem o roubo de dados, vem a questão da privacidade e vem N outras situações. Sequestro e isso. A gente tem casos no Paraná, eu não vou citar a cidade, mas que a criança foi sequestrada porque os pais criaram um Facebook para aquela criança e tudo que a criança fazia, o balé, a natação, o finalzinho de semana no parquinho, estava lá e postava. E aí entra essa questão. Bem, eu só tenho a agradecer então a participação do professor Cláudio, também da nossa psicóloga Renata e principalmente a de vocês, que trouxeram conhecimento e curiosidades, né, para os nossos jovens. E você que está em casa, já sabe, se quiser rever esse programa, temos de maneira consciente ele no YouTube, TV Câmara JP, e também tem as nossas redes sociais, que é o Câmara Municipal JP,
o Instagram e o Facebook. Segue a gente, compartilha, revê quantas vezes quiser e semana que vem tem mais programa, tem mais Câmara Jovem. Até lá!